Bem, boa tarde. Nós estamos agora aqui com a doutora Sandra Figueiredo, que é médica de família e aí, desde o fim de semana, oficializada é pré-candidata a deputada estadual, Federal. federal, desculpe, fazer um barulho em Brasília. Né? Então, como é que foi construída essa opção? Qual é a sua disposição? Enfim, e assim, de repente, um pouquinho para a gente começar, quem é a doutora Sandra Figueiredo? Então, boa tarde a todos. Bom, prazer estar aqui, né, e falar sobre essa minha caminhada na política, até para o incentivo para novas mulheres, né, entrarem na política, porque eu também preconizo esse movimento por mais mulheres na política para a gente ter uma maior representatividade. Então, eu iniciei na política mesmo, né, num partido político recentemente, são 2 anos apenas. Meu primeiro partido político é o MDB. E em 2023 eu procurei alguns partidos políticos para me filiar, porque sabia que ia vir o pleito eleitoral em 2024. Então, por um movimento médico da minha classe, onde eu organizei e tivemos a necessidade de entrar para a política. Porque dentro das nossas profissões, eu trabalho num serviço público de saúde, trabalho com saúde pública desde que eu me formei em 1994, então eu tenho 31 anos de medicina, não é pouco tempo. Então a gente chega num certo momento, né, ali da nossa profissão, que muitas coisas ficam travadas por causa de uma gestão, onde a gente não compactua com certos posicionamentos, mas você, como funcionário servidor público, você deve, né, seguir as regras. Então, para a gente modificar a regra, que isso serve para qualquer área, não só na saúde pública, nós que temos um conhecimento, um posicionamento, e eu como mulher, uma coragem de lutar e modificar uma realidade ou até um sistema, é só na política que a gente consegue isso. Então, esse movimento que começou após a pandemia, de médicos por defesa da nossa profissão, segurança do nosso paciente, para melhoria mesmo da saúde da nossa própria cidade. Nós evoluímos de presidente de comissão de ética médica. Eu fui eleita 5 vezes porque tivemos problemas durante a eleição da direção clínica. Só explicando, o diretor clínico é um médico que não é, ele participa de uma gestão, mas ele é votado pelo corpo clínico de médicos para ser o representante do corpo clínico perante a gestão. E existe o diretor técnico, que é um médico da gestão, que está lá porque a gestão colocou. Então, esse grupo nosso do corpo clínico teve a necessidade de formação da primeira direção clínica em Chapecó, da qual eu tenho a honra de ser a primeira diretora clínica dos médicos do corpo clínico da Secretaria Municipal de Saúde, para a defesa da profissão e segurança do nosso paciente, melhoria da saúde da população. Então, isso foi um crescente como um agente político, a Sandra como um agente político, e no final, chegando para próximo das eleições, nosso grupo resolveu eleger um representante para entrar no legislativo da cidade. E eu também, de novo, com muita honra e muito orgulho defendendo a causa, eu fui a eleita por essas pessoas. E coloquei o meu nome à disposição, procurei então os presidentes de partidos políticos da nossa cidade para conversar com todos eles e ver aonde a gente ia se encaixar, porque eu não entrei por Sandra, pessoa física, né? Eu entrei por um grupo, por uma causa, por um propósito. E para você ter propósito, você precisando mudar uma legislação, ou seja, a visão de uma sociedade, eu preciso que um partido político nos aceite, aceite essa proposta, compactue com isso e me dê a liberdade de diálogo e de postar para eles, né, para aquele grupo do partido, quais são as nossas intenções. Quem me acolheu com muito respeito e me ouviu e abraçou também a causa, né, com muita propriedade, que ela é pertinente, é lícita, é limpa, honesta, de melhoria de saúde de uma população, foi o presidente do MDB de Chapecó, Cleiton Fossá, que ele é pré-candidato a deputado estadual.
comigo, dobradinha, eu federal e ele deputado estadual. Então, ao Cleiton Forçal eu devo minha gratidão por ele acreditar na nossa proposta e no nosso potencial de melhoria para uma população, né? No caso a nossa, e como federal, provavelmente levar isso para o nosso estado e para o nosso país. Agora, a senhora tem sido ativa e a gente acompanha, né, principalmente no MDB Mulher, né, aqui em Chapecó, e agora mesmo a senhora estava mencionando, né, que em off, como a gente diz, que também tem essa movimentação em torno do MDB comunitário, né, que a senhora vai também dar um up aí Sim. né? Isso é uma novidade, super novidade, gente. Ontem, então, nós tivemos a formação do núcleo do MDB Mulher Chapecó. Então, existem núcleos, né, braços do MDB que tem diversidade, mulher, juventude, né, o comunitário, ele foi homologado, inclusive agora nos 30 anos da Fundação Ulisses Guimarães em Brasília, eu também estava presente, pelo nosso presidente nacional do MDB, o deputado federal Baleia Rossi, e existe agora esse núcleo do MDB comunitário, né, provisório, ainda é provisório porque precisa ter o braço em todos os estados e nesses estados que exista também os núcleos das cidades, né, onde tem o nosso partido. Então, eu fui convidada provisoriamente o MDB comunitário, que ainda está provisório, para formar esse núcleo do MDB comunitário estadual. Então, eu estou aguardando, né, a homologação pelo presidente do MDB estadual, que é o nosso secretário, né, da Agricultura, que é meu exemplo de político e eu sigo fielmente, devo muito a ele também, o presidente Carlos Chiodini. Então a gente está aguardando isso para isso ser homologado e levar para frente para os municípios de Santa Catarina. E o que é esse colegiado, esse grupo trabalha, assim, o comunitário, né? Porque quando tu fala comunitário, tu pensa mais na população, né, que está espalhada por aí. Uhum. Então, e tem tudo a ver com a minha profissão, né, gente? Eu sou médica de família e comunidade. Então, vou levar pela saúde pública, que a gente trabalha muito a medicina de família e comunidade, com uma comunidade. Então, eu sou uma médica que trabalha num território, numa área de abrangência fixa, onde eu trabalho a saúde de uma comunidade. Então, o MDB comunitário é mais ou menos nessa linha, né? Então, você tem a comunidade no Rio de Janeiro, que tem as suas características territoriais, culturais, né? Eu vou falar da minha medicina de família, que a minha área aqui é a região sul. Então, a minha comunidade nessa região tem particularidades que eu vou conseguir trabalhar no micro ali no meu local, como eu não conseguiria chegar pegando uma cidade inteira. Então, a gente divide a medicina de família e comunidade em territórios, em áreas de abrangência, para que essa equipe tenha uma maior capacidade de resolução de problemas naquele lugar menor. Então, da mesma forma, o MDB comunitário. Uhum. Bem, nessa caminhada agora rumo a Brasília, vamos dizer assim, com esse conhecimento que a senhora tem assim dos problemas, vamos dizer, das comunidades e tal, da área médica, a senhora conhece. No geral, assim, que outras pautas a senhora acharia como deputada federal levantar para discussão e eventual resolução? São várias, né, Alcibiades, várias. Lembrando que a medicina, gente, a saúde pública, a saúde é muito complexa. Então, ela não mexe só com doença, ou a saúde em si, a ausência da doença, a promoção da saúde. Para eu ter saúde, eu preciso ter uma boa educação, eu preciso ter transporte. Que se meu paciente não tiver um transporte, ele não consegue trabalhar, ele não consegue ir para o próprio atendimento médico. Se o meu paciente não tem emprego, ou se ele mora perto de uma fábrica que está gerando alguma situação de doença para ele. Então, a saúde me fez ter um leque de atividades e conhecimento muito grande.
tá? Então, a saúde está intrínseca em todo o nosso momento, toda a nossa vida, na economia, e isso faz com que você, na saúde, eu tenho responsabilidade de dinheiro público, tá? Então, por exemplo, se eu não tenho uma atenção básica muito bem firme no meu município, eu vou gastar com alta complexidade. E isso são gastos públicos, nossos impostos, dinheiro público, que eu tenho propriedade e conhecimento de onde eu posso economizar, né? Que não existe um programa, até mesmo municipal, estadual ou federal, uma propriedade de alguém que trabalhe com isso e tenha conhecimento. Então, a saúde me fez ter o conhecimento técnico de outras áreas também estruturais de uma política, não só de saúde pública. Então, por exemplo, fora da medicina, por isso que eu entrei para a política, né? Por esse conhecimento da saúde que me levou a estudar outros setores, que é necessário você juntar tudo isso para você ser um bom político, né? Não adianta eu ficar fixa naquele meu mundinho da medicina, da doença, que eu não vou resolver nada. E, desta forma, um dos problemas de saúde pública que a gente pode trabalhar e não vai ser só de saúde pública, mas inclusive econômico, a abertura de várias escolas médicas, que é uma das pautas, né? Essas escolas que são abertas sem critérios nenhum, mas mobiliza 24 bilhões, é um comércio assim enorme dessas aberturas de escolas. Então, a medicina me leva também a essa parte de gastos públicos, formação de médicos não tão boa como era na minha época, vai me gerar um gasto no futuro, porque eu não vou conseguir suprir as necessidades de saúde da minha população. E, enfim, gerando, né, novos problemas, porque médico mal formado não vai dar certo. Diminuição da remuneração salarial, a pejotização da medicina, então terceirização dos serviços públicos, que não só na medicina. Então, saúde mexe muito com a educação, então estou falando aqui de educação, estou falando de economia, de várias áreas. Que eu, como uma médica de saúde pública, tive a oportunidade de estudar e poder mudar um sistema. Pautas não faltam. Não, de jeito nenhum. Eu queria aproveitar a deixa de falar da educação, que a senhora está vivendo aqui também, essa proposta que está em discussão, em projetos e com manifestos públicos e tal, em relação à criação do hospital universitário na Universidade Federal Fronteira Sul. Como é que a senhora vê esse movimento? Prós e contras aí, como a gente tem acompanhado, né? Nesse caso, e aproveitando, qual é a sua? Mas com todo prazer. Então, prós e contras. Vou falar dos prós, né? Antigamente, o pessoal fala, meu Deus, você só fala de antigamente. Mas que antigamente existia o negócio. E está no SUS, está lá na nossa Constituição. Todas as universidades deveriam ter o seu hospital-escola. Já te digo aí. A favor, eu sou completamente. Acredito até que outras universidades já deveriam ter feito isso. Porque se eu vou formar profissionais, eu tenho um déficit de aprendizado de hospitais para essas pessoas hoje em dia enorme. Então, gente, o problema é gigantesco, tá? Então, por isso que eu também estou entrando na política, para a gente trazer soluções, porque eu trabalho com isso. Não adianta empiricamente, né, a gente estar brigando por apenas um hospital-escola, onde já deveria ter vários e não ter esse problema. Aqui na nossa cidade, a gente só tem um hospital regional, que não é nem nosso. Uma cidade de 275 mil habitantes. É um problema de saúde pública, de recurso público enorme, que a gente precisa dar uma solução. Temos solução? Sim, temos solução. A gente precisa ter a vontade de resolver. Porque é algo, né, um hospital é muito gasto do dinheiro público, a gente tem que associar recursos de rede particular, então tem que ter um envolvimento da sociedade em si e ver prioridades. Onde eu vou investir isso, se vai ser nesse hospital, se vai ser no outro hospital, como que a gente vai gastar isso, tem teto de gastos, então são projetos, tem contras bastante, principalmente pelo dinheiro onde vai ser investido, que vai ter que tirar de alguma outra parcela, que um grupo não vai querer. Então, tem muitas coisas envolvidas. Mas a abertura de um hospital-escola já deveria existir, gente, desde a nossa Constituinte. Bem, nessa caminhada, né, daí para dar sequência, que desafios a senhora espera encontrar? Porque
ainda se tem muito essa coisa da discriminação das mulheres. Até agora há tempo a gente até conversava, são números, né? Que a senhora dizia, eu não sou um número. Então são números, depois tem o preenchimento das cotas, agora uma nova legislação vai ser mais firme nessa questão. Então esse já é um dos desafios, né? Além desse, que a senhora pudesse comentar um pouquinho esse especificamente, e o que mais a senhora visualiza, assim, como é que o MDB vai tratar essa questão das cotas e tal? Desafios. Acho que desde que eu entrei é um desafio, né? Enfim, mas eu sou movida a desafios. Chegou uma vez um colega me falou: você é candidata a deputado federal, tu sabe que é quase impossível. Quando ele falou quase impossível, eu falei, eu quero entrar, eu vou ser. Porque na minha vida, gente, sempre, que as pessoas não me conhecem tanto, eu nasci pobre, nasci mulher no Rio de Janeiro, tá? E você já visualiza a minha realidade. Então, eu sempre estudei escola pública, consegui nessa escola pública primária ser uma das melhores da minha escolinha. Aí o Colégio Pedro II, que é uma escola federal no Rio de Janeiro, me convida sempre os melhores alunos dessas escolas públicas, municipais e estaduais, a irem para ele. Eu fui convidada e entrei. Eu era criança, convidaram meus pais e avisaram que eu ia entrar. Do Colégio Pedro II, eu fui para a minha faculdade. Da faculdade, eu trabalhei para poder pagar. Eu não consegui passar numa faculdade pública. Na época era crédito educativo, e eu paguei a minha faculdade inteira. Nessa faculdade, no último ano, eu tive uma oportunidade de ir para o Hospital de Força Aérea do Galeão, que era um hospital da aeronáutica muito bem falado, conceituado, e eu podia crescer ali profissionalmente e financeiramente também. Essa oportunidade, primeira vez que eu ouvi, é impossível você passar. Era o meu 0,01% de chances. Pois eu passei. Eram vários alunos, eu consegui ficar em quinto, os 3 primeiros foram para outros hospitais, eu fui para o Hospital de Força Aérea do Galeão. Saí do hospital do Força Aérea do Galeão, né, eu fiz o internato lá. No final do ano, abriu a primeira turma de R2 feminino do Brasil, em 1995. Foi mais um 0,001% de chance, que só entravam filhas de brigadeiro, de desembargador, daquelas pessoas, dos políticos mais famosos, entravam nessas turmas, teoricamente. E eu me agarrei ao 0,001% do impossível, e no final, o chefe do serviço, Sandra, você merece, você vai entrar, e eu entrei. Dali, os 0,01% dos impossíveis, sempre que aparecia, eu agarrava como essas chances que eu tive. Para vereador, a gente entra e já existe um time, né, onde participa, ou a gente está num partido político, mas você precisa, dentro do partido político, mostrar o teu serviço, isso é normal, da política. E em qualquer canto, em qualquer profissão, você não vai entrar como CEO de uma empresa, você tem que ir crescendo ali, né? E eu exponencialmente consegui fazer 786 votos. Sem nome na cidade, eu já estou aqui desde 2007, tá? Já há um tempo. Mas eu não tenho um nome mesmo de família na cidade e sou mulher, que foi a sua pergunta. Mulher. Em Chapecó, pelo primeiro pleito eleitoral sem apoio. Eu consegui 786 votos, fiquei segunda suplente, primeira suplente mulher. Então, o trabalho, a minha dedicação e quando falam que é impossível, eu mostro que não é, principalmente por ser mulher. Nós mulheres passamos por várias impossibilidades de crescimento. Nós até hoje não temos equiparação salarial, né? A gente não quer lutar contra os homens, muito pelo contrário, somos diferentes e as diferenças são respeitadas e cada um tem a sua competência. Mas em certos setores nós precisamos sim de equiparação salarial, de direitos, de respeito, né? Então, as mulheres, é outro movimento, por mais mulheres na política. Por que mais mulheres na política? Você não sabe, você não é mulher, o que eu passo no meu dia a dia. Tá? Então, para eu ter uma melhor representatividade, até para eu passar para você, fazer uma lei que me defenda, eu vou te ajudar. Como que eu vou te ajudar desta forma? Tendo mais mulheres ao teu lado para te orientar. Não é que a gente vai entrar e tirar o lugar de um homem de jeito nenhum. Eu só vou pegar o seu lugar se eu tiver competência.
E se você tiver competência, eu vou te potencializar, porque líder que é líder, ele cria líderes. Ele não mantém... Não, exclusão, né? Isso aí, isso aí. Então, esses foram os desafios, são vários ainda, né? Eu sou literalmente uma mulher que está na política recentemente, de um partido, então são vários desafios. Bem, a gente vai chegando para o final, daí eu queria, antes de concluir, assim, deixar que a senhora complementasse aquilo que acha interessante e como é que vai ser essa caminhada e quais são as suas expectativas. Bom, a expectativa é que eu vou ser deputada federal por Chapecó, pelo MDB, em 2026. A eleição 2027 começa o mandato. Então, esses são os sonhos, essa é a meta, esse é o objetivo. E a dobradinha comigo, né, o pré-candidato Cleiton Fossá, o qual é um político fantástico, né, e eu o admiro bastante. E devo também a minha caminhada, e ele me dá o suporte, todo o apoio e a abertura, né, do próprio MDB, a todo o time do MDB que acredita em mim e me deu também o suporte, porque todas aquelas pessoas ali têm que acreditar no seu propósito para você conseguir entrar. E eles acreditaram em mim e estão me dando todo o suporte. Então, a expectativa é que a gente faça uma pré-campanha, uma campanha com muita competência que temos e vamos mostrar isso para a nossa população, porque é a população que vai eleger aquele político que vai lhe representar. E se a gente, pessoal, se a gente está cansado, né, de algumas coisas, vários reclamam, faço a pergunta, quem está satisfeito com a nossa situação econômica, com a educação, com a nossa saúde, com a segurança pública, visto o que está acontecendo no Rio de Janeiro, a gente precisa mudar. E como que a gente muda, né, toda essa situação política do nosso país? Então, o futuro que queremos é o voto que damos. Votem com muita consciência em 2026, para a gente parar de reclamar. Então, quero agradecer a presença da doutora Sandra aqui no nosso espaço, desejar sucesso nessa jornada rumo a Brasília, Obrigada. como eu disse, e também sucesso, eventualmente, agora nesse novo compromisso de organizar no Estado, quem sabe, né, o MDB comunitário. Então, muito obrigado. Eu que agradeço.